pergunte para você, quem eu sou? Tá? Quem que eu sou? Quem que é essa pessoa que está dentro de eu, tipo, eu sou o Júlio, beleza, esse é o nome que me deram. Mas quem que é o ser que está aqui dentro? Por que que eu pergunto isso? Porque a gente tem que saber quem nós somos, o porquê que nós estamos aqui, o porquê que a gente está vivendo isso, ou porquê que a gente está passando por uma dificuldade, ou porquê que a gente está passando por momentos bons. Por que que isso acontece na nossa vida? Você já pararam para se perguntar o porquê que eu faço o que eu faço? O porquê que eu penso o que eu penso? O porquê será que tem pessoas que têm sucesso e outras não têm? O que será que essas pessoas têm de diferente? Por que será que algumas pessoas têm uma vida tão sofrida enquanto algumas pessoas têm uma vida tão boa? Isso tudo vem da nossa maneira de pensar, dos nossos padrões de pensamento. Quando a gente era novo, obviamente, quando a gente era criança, a gente foi receber desses padrões, esses padrões penetraram no nosso subconsciente, afinal, o nosso subconsciente estava aberto, como se fosse uma tela de quadro em branco, então foram pincelando crenças, costumes e hábitos dentro desse quadro que a gente tinha, e ficou uma estampa ali, e aquela estampa é meio que, né, estou dando uma representação, ela controla nosso comportamento, controla a nossa forma de pensar, controla tudo em si. Só para eu dar mais uma explicação, esses padrões mentais que a gente tem são chamados de paradigma. O único cara que falava muito de paradigma há um tempo atrás era o Bob Proctor e o Marcos Trombetta. Foi esse um dos motivos que me aguçou essa curiosidade de começar a estudar, de começar a entender o que é de verdade um paradigma. O paradigma é um conjunto de hábitos de pensamento. Eu vejo muitas pessoas falando, é meu paradigma, mas não entende o que é realmente um paradigma. O paradigma é um padrão de comportamento. Então, por exemplo, você acorda, escova os dentes, toma água, ou vai direto comer, agradece, ou pega o celular, você acorda mais cedo para ir trabalhar, ou você acorda em cima da hora para ir trabalhar. Então, tudo isso que você faz de manhã é um padrão, já é um paradigma. O que você faz no trabalho é outro paradigma, porque você sempre faz as mesmas coisas, correto? Então, quando eu comecei a ouvir o que era um paradigma, eu fui buscar mais a fundo o que era um paradigma. Então, o paradigma é um conjunto de hábitos de pensamento. Por exemplo, se você pensar em algo que você gostaria de fazer, que você tem vergonha, que você tem medo, tipo, eu quero falar em público, eu gostaria de fazer uma live, eu gostaria de ter um canal no YouTube, fazer um vídeo. Só que quando você pensa isso, logo vem um pensamento em seguida, tipo assim, mas o que os outros vão pensar? Mas e se eu gravar um vídeo e meus parentes veem começar a dar risada? E se todo mundo começar a me zoar? E aí vem um monte de pensamentos na tua mente de forma automática, te dando alertas, assim, perigo, 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 perigo. Como nós não estamos programado quer dizer condicionado, a gente não foi criado, né? Criado para ver, não o perigo, mas talvez alerta. Peraí, você tem que ter alerta, mas não quer dizer que você não deva ir, tá? Porque toda evolução passa por um processo de transformação e essa transformação passa por um processo de desconforto. Então, esses paradigmas, eles têm tipo, como se fosse um alerta, um sistema de segurança. Nossa mente, ela é muito blindada, tá? Então, por isso que é legal você entender como sua mente funciona. Então, quando você começa a pensar em fazer coisas diferentes, que você vai ter que sair dessa zona de segurança, o nosso sistema de segurança dos paradigmas, digamos assim, que vem das crenças, eles não querem que você dê um próximo passo. Então, eles acabam trazendo motivos e razões verdadeiras para que você não siga o seu caminho e ele vai te mostrar o escuro, o medo, o perigo. E aí você vai ter mais vontade, o teu desejo, a tua fé vai ser maior pelo medo do que, em si, pelo desejo. Uma coisa que eu peguei de uma sacada de uma aula que eu estava estudando essa semana é que você sempre tem fé. Essa é uma coisa que às vezes até eu me confundi. Eu dizia, quando você tem medo, você não tem fé. Quando você tem fé, você não tem medo. Mas, na verdade, a gente sempre tem a fé, porque o medo também é uma fé. Só que se a gente for parar para pensar, o que é fé? Fé é quando você acredita em algo, acredita que vai dar certo. Por exemplo, se alguém te liga e fala, vou ir na sua casa tomar um café. Você sabe que ele te avisou, você acredita que ele vai vir, então você já se prepara. Você cria uma perspectiva para aquilo ali. Então, você está se preparando para acontecer aquilo ali. Faz sentido? Então, isso é uma fé. Eu acredito que a pessoa vai vir aqui. Fé, não estou falando de fé religiosa. Quando você tem medo, você também tem fé. Só que a fé é uma fé de que não vai dar certo. E quando você tem coragem, você tem uma fé de que vai dar certo. Então, o medo também, eu sempre falava que o medo é a ausência de fé. Hoje eu vejo que o medo não é uma ausência de fé, e sim é uma fé contrária. Quando você tem
Uma fé positiva, você tem uma fé de que vai dar certo, que as coisas vão acontecer. E quando você tem uma fé ao contrário, você também acredita que vai acontecer, mas algo negativo, algo que vai te prejudicar. Então, pela sua fé, a sua realidade é criada. Então, seja de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, tem muitas pessoas que têm uma fé contrária, que sempre que tem dinheiro vai acontecer uma cagada para usar o dinheiro, sempre acontece uma desgraça, que comigo sempre é dessa forma, que comigo é sempre mais difícil. Então, tudo isso são crenças ao contrário, quero dizer ao contrário, crenças negativas, invertidas. Então, quando você começa a desenvolver a mente, e você começa a aprender o que são os paradigmas, como que funciona o sistema de crenças, como é que você pode substituir através da repetição, primeira coisa é definir um objetivo. Obviamente, tem várias aulas de objetivo aqui, eu tenho várias aulas falando de paradigmas. Se você entrar no meu canal e bater o que é um paradigma, tem várias aulas explicando de várias formas. Então, o primeiro ponto é eu definir um objetivo. Quando eu defino esse objetivo, não quer dizer que eu vou bater o objetivo, correto? Tipo, eu sei o que eu quero, muitos nem sabem o que quer, mas quando você descobre o que você quer, através dessa metodologia, eu descobri o que eu queria. Por isso que eu estou aqui hoje fazendo live para vocês. Eu mudei meu paradigma, né? Eu sempre tinha a vontade de me expressar, mas eu não conseguia. Então, eu tinha um conflito interno que eu tinha vontade, mas eu não conseguia fazer. Então, eu comecei a buscar o porquê que, né, o que que me travava, o que que me bloqueava. E eu descobri que era a forma que eu pensava. A forma que eu pensava, porque daí a forma que eu pensava fazia eu criar um auto-julgamento do que as pessoas iam achar, mas na verdade não é as pessoas que achavam, era eu que pensava dessa forma, então eu acabava me bloqueando. Então, depois que eu defino um objetivo, né, um objetivo verdadeiro, porque muitos ainda não têm um objetivo verdadeiro, qual que é o próximo ponto? Eu descobri quais são os pensamentos que me ajudam a chegar nesse ponto e quais são os pensamentos que me paralisam, que no caso são os paradigmas negativos. Então, quais são os paradigmas positivos? Por exemplo, se você conversar com uma pessoa de sucesso, as respostas automáticas dessas pessoas são sempre positivas. Não, vai dar certo, persistência. Eu também passei por isso, tá? Então, são pensamentos positivos que te ajudam. Quando você está em contato com pessoas que não têm resultado, pessoas do nível de consciência mais baixo, você vai perceber que a fala, a forma que essa pessoa se expressa, vai ser sempre uma expressão onde ela se diminui, onde ela se coloca numa situação negativa, onde ela diz que ela não consegue, onde ela tira todo o poder dela. Isso é muito interessante porque isso é bíblico, né? A palavra tem poder. Por que que a palavra tem poder? Porque se eu falo que eu sou um cara, eu sou um bosta, por exemplo, eu conversei com meu sobrinho uma vez, aí eu falei, o que que você tem na sua mente? Ele falou, cara, eu fico pensando que eu sou um bosta, que eu não consigo. Eu falei, então, você está acabando com a sua mentalidade fazendo isso. Esses são os seus pensamentos automáticos que estão minando e você não está percebendo. Eu sempre costumo dizer que o peixe, ele não consegue ver a água. Então, se você é um peixe e os seus pensamentos são como água, você não consegue ver essa água. Quando eu comecei a estudar a lei da atração, tem o filme O Segredo, que fala sobre a lei da atração, diz que a gente tem 70 mil pensamentos automáticos. Eu falei, tô ferrado, como é que eu vou controlar esses pensamentos automáticos? Então, é um processo que você vai desenvolvendo uma habilidade para você começar a perceber quais são alguns desses pensamentos, dos 70 mil, você não vai conseguir ver todos, mas quais são alguns dos pensamentos que são automáticos, que estão te causando medo, conflito, dúvida, confusão, preocupação, tá? Então eu vou identificando esses pensamentos para que eu pare de alimentar esses pensamentos e comece a criar novos pensamentos. Tipo, qual que é o pensamento que me ajudaria a fazer o que eu quero? O que que eu poderia pensar de diferente do que eu penso agora? Por exemplo, eu penso que eu não consigo e que as pessoas vão dar risada do que eu falar numa live, exemplo. Então eu vou pensar que agora eu estou conseguindo, agora estou me desenvolvendo, e as pessoas estão me elogiando porque eu estou ajudando essas pessoas na live. Então, opa, eu saí de um pensamento negativo e criei um pensamento positivo. Porém, esse pensamento positivo, ele ainda não pertence à sua mente, ele ainda não é teu. Você tem ele de forma consciente. Então, por mais que eu sei que esse pensamento vai me ajudar, eu ainda não acredito nesse pensamento. Eu ainda acabo pensando naquele pensamento negativo. Esse é o processo onde você reprograma. Então, através da repetição, eu vou repetir esse pensamento por escrito várias e várias vezes, todos os dias, até que aquele pensamento do eu não consigo, as pessoas vão dar risada de mim na live, ele vai sendo esquecido. Ele vai sendo deixado de lado. O que que significa isso? Frase de Buckminster Fuller. Quando você quer
resolver um problema, quando você quer que mude a sua situação, o grande segredo é você criar algo novo até que o velho se torne obsoleto. Então ele fala assim, crie um modelo novo. Então o que é um modelo novo nessa frase que ele fala? É você criar um modelo de pensamento. Ó, conversa com um pobre raiz e conversa com um cara bem-sucedido, você vai ver. Até no Netflix tem o Afonso Padilha, ele tem um stand-up que ele fala do pobre, né? O que o pobre fala e dá risada, tudo é cômico. Por quê? Porque realmente existe um padrão de pensamento que deixa a pessoa pobre, sabe? Tipo, a pessoa entra na casa de alguém e a casa está toda iluminada. O que é o primeiro pensamento dela? É um pensamento de escassez. Por que escassez? Porque ela pensa assim, quanto será que não vai vir de luz nessa casa? Quanto será que eles não pagam para manter essa casa aqui? A pessoa ela começa logo a se preocupar com a despesa, com o gasto. Por quê? Porque ela não está acostumada e nem habituada a ganhar muito dinheiro. Ela não desenvolveu a habilidade de ganhar dinheiro. Então, o que acontece? O pensamento dela automaticamente já vem definindo, nossa, uma casa disso aqui não precisa, muita luz, né? Tipo, imagina o trabalho que não dá para limpar. Então, existe realmente padrões de pensamentos que moldam como é que eu posso falar? A personalidade de uma pessoa. E aí, quando eu vejo a pessoa falando assim, eu sou assim, eu sou ruim mesmo. Não, você não é assim. Você acredita que você é assim, então, pelo fato de você acreditar que você é assim, você se comporta dessa forma.